Inclusive, Yuri, registro aqui nesse momento, a Gabriela Coelho acaba de nos enviar informação. O Ministério Público Federal instaura um procedimento para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro nessa crise humanitária do povo Yanomami. Entramos naquele ponto, Yuri, que é ação e omissão do governo nessa tragédia que estamos acompanhando. Ou seja, nesse momento agora, inicia-se a investigação, portanto, do ponto de vista judicial, abre-se esse procedimento para essa apuração, para responder aquela pergunta: como chegamos até aqui? Exato. E o que foi feito ou deixou de ser feito para se chegar nessa situação? Uma série de informações tem vindo à tona, a público, que precisam ser apuradas, mais escrutinadas, detalhadas, mas de que a situação se agravou nos últimos 4 anos por uma série de decisões políticas tomadas pelo governo Bolsonaro. Basta lembrar que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro nunca foi um crítico direto da atividade do garimpo. Ao contrário, sempre defendeu a atividade do garimpo, inclusive em terras indígenas, tentando legalizar esse tipo de atividade que é ilegal. Basta lembrar que a terra Yanomami é uma das mais antigas, levando em conta o atual período constitucional. A Constituição foi promulgada em 88, a terra indígena é de 1992. Foi criada ali, decretada no governo Fernando Collor, diante já de uma situação de gravidade, e pensar que 30 anos depois há um novo episódio dessa gravidade, isso demonstra, sim, que o Estado brasileiro como um todo, não só este ou aquele governo, mas a nossa estrutura burocrática para dar conta do atendimento aos povos indígenas, tem muito déficit que precisa ser resolvido quanto antes. Inclusive, Yuri, o Ministério Público Federal entende que já tem evidências suficientes para imediata responsabilização do Estado brasileiro. Trago aqui aspas: tal acervo revela um panorama claro de generalizada desassistência à saúde, sistemático descumprimento de ordens judiciais para repressão a invasores do território indígena e reiteradas ações de agentes estatais aptos a estimular violações à vida e à saúde do povo Yanomami. O Ministério Público Federal quer determinar no novo inquérito também a exata dimensão dessa crise humanitária que atinge o povo Yanomami, esclarecer as causas, impactos socioambientais, bem como apurar o envolvimento de cada agente público. Será que o Leandro Rezende também está com a gente para traçar um pouco? O Leandro tem conversado bastante com lideranças indígenas que trazem para a gente o ponto de vista de quem vive no território Yanomami. Estamos falando aqui de uma tragédia humanitária, grande parte ali do território sofrendo as consequências do avanço do garimpo ilegal na região. E aí, Leandro, a gente pode até traçar um pouco, diante dessa decisão, dessa apuração por parte do Ministério Público Federal, no sentido de que teremos a investigação dos agentes públicos, mas também entender a real dimensão dessa crise humanitária, apontar quem se omitiu, apontar quem atuou, apontar também decisões judiciais que não foram cumpridas, para que a gente tenha uma ideia do tamanho do problema. Para quem está em território Yanomami nesse momento, tem 10 dias que o governo federal foi ao território, uma comitiva ministerial ao lado de Lula, algumas ações emergenciais já sendo cumpridas. Para quem está em território Yanomami, para as lideranças indígenas, qual é o retrato, o cenário que temos de momento, de 10 dias atrás para cá? O que houve de avanço? Carol, eu vou trazer 2 relatos que me parecem serem complementares, né? Um do Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI, né? Uma organização vinculada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, de que ainda falta muito para a crise ser resolvida, né? Você tem ali 10% da crise resolvida, que é a questão da fome. Os alimentos estão chegando, mas não estão. Isso está longe de resolver a gravidade da situação que há lá na terra indígena Yanomami, senão a gente não estaria falando em crise humanitária. Uma outra avaliação que colhi também foi do secretário nacional de saúde indígena, né, do Ministério da Saúde, que está ali o tempo todo junto com a FUNAI, junto com os indígenas, para poder tentar resolver um pouco da situação que há lá no território. O que o Weber me passou é que uma série de ações emergenciais estão sendo feitas, mas o problema ele é estrutural. O garimpo acabou com a subsistência do povo Yanomami. Então, as responsabilidades são muitas e há uma cobrança
cobrança de quem está lá no território para que essas responsabilidades sejam logo apuradas e resolvidas. Mais cedo, a gente teve aqui no Visão CNN, né, uma entrevista que foi conduzida pela Basília Rodrigues, participei também junto com a Muriel Porfiro, com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E ele deu algumas informações que são muito importantes e que podem ajudar o Ministério Público Federal nesse conjunto de ações que está empreendendo aí, que pode vir, né, que já tem evidências contra o Estado brasileiro. O ministro Silvio Almeida disse que na documentação ali do Ministério dos Direitos Humanos, eles encontraram documentos que evidenciam que a antiga gestão dessa pasta disse que não havia necessidade de prover ajuda ao povo Yanomami, né? Inclusive recomendou que um projeto de lei aprovado nesse sentido fosse vetado, que ele não andasse para frente. E disse o ministro também aqui, numa linha do que o Wellington Dias nos disse na semana passada, de que é um conjunto de documentos que mostram como o Estado brasileiro agiu para se omitir diante da gravidade dessa crise. São documentos que 2 ministros de Estado estão dizendo que possuem e que, quando chegarem nas mãos das autoridades, aí a gente vai ver de que maneira que a coisa vai andar. Carol. Portanto, mais um procedimento aberto pelo Ministério Público Federal, lembrando que há vários procedimentos abertos, tanto na área civil quanto na área criminal, e que apuram uma série de denúncias que vão de abuso de mulheres e crianças, também de desassistência das comunidades indígenas em Roraima e do avanço da atividade garimpeira ilegal. E é esse ponto que o Lorival Santana vai trazer para a gente, também vem conversando bastante com lideranças indígenas. Ô Lorival, atividade ilegal. Esse ponto é o que vem sendo muito destacado pelas lideranças daquela região, não? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Eu vou falar primeiro do seu estado, Carol. No Pará existem 2 projetos, dois lugares em que são extraídos minérios pela Vale e pela Alcoa, que são reconhecidamente bem-sucedidos e bem feitos, com todos os cuidados do ponto de vista ambiental e social. Pode haver alguma crítica, algum reparo aqui ou ali, mas são reconhecidamente projetos bem realizados, né? Roraima é um estado muito rico do ponto de vista mineral, né? E deveríamos ser capazes de explorar essa mineração. Esse é o grande debate que existe há muitos anos no estado de Roraima. No entanto, pela falta de uma regulamentação adequada, ali o que está havendo é um garimpo ilegal, que não paga impostos, que polui o meio ambiente e que, inclusive, tem ligação com empresas financeiras que têm ações na Bolsa, que atuam na Bolsa. Isso já foi bastante investigado. Mas, mesmo do ponto de vista dos indígenas, eu conversei, por exemplo, com o Almir Suruí, que é uma das mais importantes lideranças indígenas do Brasil. Ele é de lá, de Roraima, e a gente conversando, ele disse, olha, eu não me oporia, nós não nos oporíamos a uma exploração mineral que fosse bem feita, com todos os cuidados do ponto de vista ambiental e social, para trazer renda para o Brasil e também para nós, para as nossas comunidades, né? Então, o problema aqui realmente é como fazer isso. E aí, como muito bem o Leandro disse, quer dizer, esses garimpeiros, eles estão inibindo, né, intimidando os indígenas que não conseguem caçar, por causa também do barulho das dragas, além da presença dos garimpeiros, não conseguem pescar porque as águas estão contaminadas, não conseguem coletar frutos e até mesmo as suas lavouras estão prejudicadas. Isso em algumas áreas, em outras, em Roraima mesmo, existem áreas em que não há a presença dos garimpeiros, em que os indígenas Yanomami conseguem viver muito bem e quase sem precisar ou precisando bem menos da ajuda do Estado brasileiro. Então é importante dizer isso, porque muitas vezes as pessoas aqui no Centro-Sul acham que os indígenas são incapazes de viver de acordo com eles viviam antigamente, com os próprios recursos naturais. A Amazônia é muito rica, muito abundante. Eles precisam da ajuda do Estado, mesmo quando não tem essa invasão dos garimpeiros, dos madeireiros e assim por diante, porque quando tem contato com pessoas não indígenas, acabam adquirindo, ficando expostas a doenças para as quais os corpos deles não têm resistência. Esse é o ponto central. Mas se você deixar os indígenas viverem como eles viviam antigamente, eles conseguem viver muito bem, eu diria muito melhor do que nós.
Meninos, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, falar mais sobre esse procedimento, mais um, aberto pelo Ministério Público Federal.